Olá, meu nome é Betânia e esse vídeo faz parte do canal Contexto Escolar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre crianças diferentes. Nós sabemos que todas as crianças são diferentes, não é? Não existe um padrão de comportamento, um padrão de aprendizagem, né? Todas as crianças têm que seguir este padrão. Não existe isso, né? Nós sabemos que as concepções contemporâneas nos dizem sobre a individualidade de cada criança. Mas o que eu quero abordar aqui são aquelas crianças que têm uma demanda diferenciada, ou seja, aquela criança que nós sabemos que todas são diferentes, mas ela é ainda um pouco mais diferente do que as outras. Ela requer uma demanda maior, seja de atenção, seja de atividades, né? Então é sobre essas crianças que eu quero falar. Quando nós, professores, supervisores, recebemos na escola crianças que têm uma demanda diferente, muitas vezes a escola em si ela não sabe lidar com essa questão, ou às vezes ela não tem ferramentas, não tem suporte de pessoal, suporte de recursos mesmo materiais, suporte médico, né, de convênios, de parcerias para atender as demandas dessa criança. E muitas vezes, tanto os pais como a escola ficam perdidas em como intervir nesses quadros, né? Como atender as demandas dessa criança de forma satisfatória. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Um professor de educação infantil, por exemplo, que recebe no maternal, na turma de 3 anos, né, as turmas de crianças bem pequenas, como diz o BNCC, recebe aí uma criança que ela não socializa, ela não tem contato visual, ela se comunica muito pouco, ou seja, essa criança está apresentando ali um quadro diferenciado, uma demanda diferenciada. Olha, o professor percebeu, essa criança ela é diferente, né? Ela é diferente do outro grupo, que o outro grupo socializa, né? Os demais coleguinhas dela já brincam entre si, já se comunicam ali de acordo com a faixa etária deles, brincam, pegam pecinhas para brincar, essa não. Essa fica só com uma peça e fica presa a ela. Ou o ventilador da sala tá ligado, ela fica ali só olhando aquele ventilador ligado, aquilo prende a atenção dela por horas, né? Esse é um quadro diferenciado. Como lidar? Essa é só uma das hipóteses de milhares de outras que podem chegar até a escola. Como lidar? Primeiro passo é a gestão da escola e a professora, o professor desse aluno conversarem sobre essa questão, sobre essa demanda e chegar no consenso, né? Essa criança tem essa e essa demanda. Devemos chamar os pais aqui, né? Ou devemos tentar aí por mais 15 dias inserir essa criança no contexto dos demais. É interessante que o professor, antes de chamar os pais, já tenha feito ali, junto à escola, as tentativas de interagir aquela criança junto aos demais, porque muitas vezes a criança chegou ali na escola e está apresentando esse quadro porque ela não teve ainda um contato diário com outras crianças. Ela não recebeu estímulo em casa, né? Então, às vezes, ela chega na escola, ela não sabe nem como lidar, nem como agir com aquele contexto ali. E durante o ano ela vai se soltando, né? Ainda assim, os pais devem saber o que está acontecendo com a criança, né? Os pais nunca devem ser omitidos de nenhuma informação que seja relacionado ao seu filho, né? Então, depois de conversar, a escola chegar no consenso de que realmente essa criança apresenta uma demanda, os pais devem ser convidados a comparecer na escola por meio de uma conversa ali pessoal, né? Esse tipo de conversa não pode ser feito pelo WhatsApp, não pode ser feito por bilhete no caderno, nem por outro meio. Tem que ser pessoal, professor, equipe da escola e pais da criança, ou mãe, ou só o pai, né? Algum responsável pela criança ali. Chegados na escola, esse responsável ele precisa ficar ciente, olha, o seu filho, a sua filha, né? Ou a criança que você é responsável, legal por ela apresenta essa e essa demanda, e nós queremos conversar aqui, conhecer a realidade dessa criança, se ela convivia com outras crianças antes,
se ela foi estimulada em casa, como que era, com quem essa criança ficava antes de vir para a escola, e ali vai conversando, né, com o pai ou a mãe ou o responsável para saber como que essa criança convivia em casa, né? Se ela tinha irmãos, se ela sofreu algum trauma, né? Do nascimento, até antes do nascimento, no período gestacional, que ela estava ali, né, com a mãe, até o período que ela foi para a escola. Isso tudo é importante saber, para saber a situação dessa criança, que ela é, vamos dizer assim, diferenciada, né? Então, é importante a escola conhecer de forma profunda a realidade dessa criança. Uma vez conversado, uma vez conhecida essa realidade, a escola pode solicitar aquele responsável que leve a criança ao médico, certo? Por quê? Porque a escola vai fazer um relatório pedagógico dessa criança e vai levar e vai, por meio dos pais, levar esse relatório até o médico. Esse relatório vai chegar lá. O responsável que vai levar essa criança ao médico vai chegar com o relatório. No relatório, a professora, a escola vai relatar o processo de aprendizagem da criança até ali, naquele primeiro mês de aula, naquele primeiro bimestre de aula e tal, como que a criança se comporta, socializa, né? Como que ela interage com outras crianças, o seu manejo com o brinquedo, como que é a sua interação com o brinquedo, né? Com aqueles recursos ali da escola, tudo vai ser falado ali, né? Não colocar críticas, não colocar palavras que podem comprometer a ética da escola e o trabalho da escola. Fazer um relatório profissional sem opinião pessoal, certo? Usando os termos técnicos, pedagógicos, né? Relacionados ali à aprendizagem. E no final do relatório, a escola pode dar uma dica, né? Que, se possível, pode sugerir ali para o médico, pedir para o médico ali, se possível, encaminhar a criança para análise de um neuropsicólogo, de um psiquiatra. No finalzinho ali pode colocar isso no relatório, né? Para que o médico, o clínico, ele saiba qual que é o propósito da escola com aquele relatório, ao pedir o pai aquela consulta, certo? E depois disso, essa criança vai ser encaminhada ali, se for pelo SUS, demora mais um pouco, né? A gente sabe dessas questões, mas é importante que desde o início, né? Desde a tenridade, vamos dizer assim, essa criança seja acompanhada. Por quê? Se essa criança for uma criança autista, se futuramente o médico der esse diagnóstico de autismo para ela, o que acontece? A intervenção precoce, ela vai ser primordial para essa criança. Então, quanto mais cedo a escola perceber as demandas dessa criança, seja com quadro autístico, seja com qualquer outra demanda, mais benefício essa criança vai ter por receber ali a intervenção e o tratamento precoce, certo? E é importante que a escola faça esse intermediação entre família, médico, escola, e os pais estejam abertos, né? Porque às vezes os pais recebem essa chamada da escola, recebem esse comunicado sobre a aprendizagem da criança e às vezes acham que a escola está perseguindo a criança, está perseguindo os pais, não aceitam muito aquela conversa, né? Ah, porque só chamou a mim, né? E outras crianças não, mas meu filho é tão novo, é preocupação, é preciso ficar claro para os pais. Isso é uma conversa assim, no momento que os pais estiverem na escola, ser uma conversa tranquila, de acolhimento aos pais, para os pais perceberem que a escola está preocupando com aquela criança, para que os pais não fiquem assustados, né? Não fiquem pensando que a criança está sendo excluída, está sendo perseguida, né? É importante que a escola, quando esse pai, essa mãe chegar na escola, não receba ele assim, seu filho tem isso, nós estamos pensando que seu filho tem aquilo, de forma nenhuma. Converse, como eu já falei anteriormente, uma conversa mais fluida, mais tranquila, sem acusações, sem insinuações, sem dar diagnóstico, né? Porque quem dá o diagnóstico é o médico. Então é importante que desde o início a família, a criança percebam que estão sendo acolhidas naquela instituição, né?
E é importante também que a escola acompanhe todo esse processo, né, de pergunte para os pais se estão levando ao médico, quando que vai ser a próxima consulta, se a criança evoluiu, se a criança não evoluiu, dar dicas para os pais de como lidar com essa criança em casa para estimular, para incentivar, para comunicar, né, até para intervir ali na socialização dessa criança, se for o caso, né. E por que que é importante que os pais levem essa criança ao médico? Porque a escola precisa saber com qual quadro ela está lidando, qual quadro clínico. Por exemplo, se for uma criança autista, se for uma criança com hiperatividade, ou se for uma criança com déficit de atenção, ou hiperatividade e desatenção juntas, a escola só vai poder intervir de forma eficaz se ela tiver ali um embasamento, se ela tiver ali uma certeza de qual que é o quadro dessa criança. Né? E a partir daquele diagnóstico ela vai saber, olha, as crianças desse quadro autístico, vamos supor, elas requerem mais atenção, maior intervenção nessa área, naquela função cognitiva, tem demanda naquela outra função cognitiva e a gente pode intervir aqui na escola, com os profissionais que a gente pode pedir um monitor, né? Ou um professor de apoio, depende de cada cidade, de cada contexto, para atender essa criança de forma individual. Essa criança pode participar ali da sala de recursos, né, que em Minas Gerais tem, né, algumas escolas têm esses recursos, ou a gente pode buscar parceria junto àquele médico, junto àquela clínica, para atender essa criança. Então é muito importante que os pais estejam abertos à chamada da escola e procurem sim atenderem isso, ir ao médico, correr atrás de recursos para criança, buscar quais são os direitos. Ah, meu filho recebeu esse diagnóstico, será que ele tem algum direito? Será que o governo dá alguma assistência para ela? Será que ela vai receber algum recurso que eu posso ali custear um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um neuropsicólogo, um psicopedagogo, né? Será que eu posso receber ajuda da prefeitura em algumas questões? Então esteja aberto, você que é pai, você que é professor, né? Esteja atento à criança e aberto, né? Que nós possamos trabalhar para o melhor desenvolvimento dessa criança, para o melhor desempenho, socialização e progresso na trajetória escolar dessa criança. Um abraço e até o próximo vídeo.